Na música, muitos artistas usam suas letras como um diário, um desabafo sobre seus piores demônios, mas o que acontece quando esse desabafo vira uma premonição? Antes de começar, eu queria dar um aviso rápido. Esse vídeo trata de temas bem delicados, como depressão, desvivamento e acidentes fatais. Então caso você tenha algum gatilho com isso, por favor não assista. Hoje, vamos ver como esses artistas previram sua morte, alguns acertando a forma de como ia morrer, e outros, mesmo em teoria errando, conseguindo prever como seria o seu funeral. Yasser da Wayne Ricardo Onfroy, o XXXTentacion, foi um dos artistas mais influentes e controversos da sua geração. Para entender o peso das suas últimas músicas, a gente precisa olhar para como ele começou. O X estourou no SoundCloud, fazendo músicas extremamente agressivas, com graves estourados e muitos gritos. Era pura raiva, mas perto do seu fim, a sua sonoridade mudou de forma brusca. Ele abandonou o barulho e passou a fazer músicas mais acústicas, muitas vezes só com voz e violão, onde ele falava abertamente sobre o arrependimento, depressão e a certeza de que ia morrer cedo. Em 18 de junho de 2018, o X foi assassinado a tiros dentro do seu carro, ao sair de uma concessionária de motos, na Flórida. Se analisarmos essa sua última fase musical, o fim trágico parecia já estar escrito. Uma letra que podemos ver isso é a música Brain Food. Ela foi um lançamento póstumo, ou seja, lançada após sua morte, mas gravada antes. Nela, o X narra uma história perturbadora, de um encontro literal com a morte, andando pelos trilhos de um trem. Ele canta: "Você já acordou em um trilho de um trem, sem a de uma roupa, com a morte diante de seus olhos? Você reza a Deus, mas não há resposta. Você tenta gritar por esperança, por um ombro em que possa se apoiar, mas ninguém vem. Então você grita e grita. Enquanto esse demônio simplesmente ri na sua cara, o trem está cada vez mais perto. Você ainda é surpreso por ele ter espancado lágrimas, caindo mais e mais. Minutos tornam-se minúsculos. Poderia ter tido um filho ou uma filha. Agora, o que você vai fazer? Você vai morrer aqui nessa pista de trem, porque claramente, após a morte, não há como você encontrar o caminho de volta. Pensando em suas memórias anteriores, voltando no tempo, todas aquelas de sonhos com correntes e diamantes e carros luxuosos. Agora o seu tempo finalmente acabou. Faça a si mesmo a pergunta final: vou pro inferno ou pro céu? Lembrando de todos os momentos que você nunca deu a mínima. Agora estou aqui. A morte chegou, o tempo se esgotou. Mas pro final da música, ele fala sobre estar amarrado nos trilhos, pensando no que não conseguiu viver. Será que eu poderia ter tido um filho? Será que vou sobreviver? Agora, meu tempo acabou. Coincidentemente ou não, o X morreu sem conhecer seu próprio filho, que nasceu meses após o seu assassinato. O X tem várias músicas, na verdade, que ele fala sobre sua morte, porém, essa aqui talvez seja mais impactante, por ser uma das últimas músicas gravadas por ele antes de morrer. Gustav Orr, o Lil Peep, revolucionou a internet, juntando um rap com um emo. Ele começou a carreira misturando samples de bandas de rock dos anos 2000 com batidas de trap. No início, as letras focavam mais em desilusões amorosas, festas e uso recreativo de drogas, mas no seu último projeto, a vibe mudou drasticamente. As drogas deixaram de ser festa e viraram a única forma de suportar a própria mente. Peep morreu em 15 de novembro de 2017, aos 21 anos, vítima de uma overdose acidental no seu ônibus de turnê. A morte sempre esteve nas suas músicas, mais faixas como The Way I See Things, música lançada originalmente em agosto de 2015. Ele canta: "Eu tenho a sensação de que não estarei aqui no próximo ano, então vamos ir um pouco antes que eu vá embora." Como era comum ele falar sobre sua morte, ele tinha várias músicas que em teoria previam ou previram sua morte. Essa não foi a que ele cravou em cheio, pois ele morreu 2 anos após o lançamento dessa música. Mas outra música que chamou a atenção é uma das minhas favoritas, chamada Life is Beautiful. Essa em si foi um lançamento póstumo, mas ela foi feita a partir de um remix de uma música sua em 2015. Ela detalha o seu adoecimento físico e mental, porque você está surtando, e em breve você vai se reunir com seus amigos. Chega um momento em que todos enfrentam o mesmo destino. Eu acho que vou morrer sozinho dentro do meu quarto. A vida não é linda? Eu acho que a vida é linda. O Peep romantizou seu próprio fim, porque sentia que não conseguiria escapar dele. Afinal, muitos músicos lentamente se matam pelo seu estilo de vida, usando entorpecentes, drogas, ou se envolvendo em crimes, gangues e muito mais. Rapidinho aqui, só pedindo seu like e inscrição se estiver gostando do vídeo. O Tapado aqui ficou 6 meses parado e agora estamos falidos. Então vai lá, se inscreve que você me ajuda muito. Continuando.
No início de tudo, em Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree era apenas um jovem de cabelos longos que tentava fazer música indie e eletrônica. Ele passava noites em claro, gravando canções profundas e melancólicas, mas quase ninguém ouvia. Frustrado por ver sua arte ignorada pela indústria, ele decidiu mudar o jogo. Tudo mudou em um dia comum em 2015, gravando vídeos de comédia para o aplicativo Vine com os amigos. Oliver resolveu criar uma piada visual. Ele foi até o armário da sua mãe, pegou um casaco de esqui roxo e rosa berrante dos anos 90, vestiu uma calça jeans ridiculamente larga, cortou o próprio cabelo em formato redondo de tigela e subiu em patinete. Quando a câmera ligou, ele começou a gritar e a agir de forma absurdamente arrogante. O personagem chamado Turbo viralizou na internet em poucos dias. Após anos de sucesso, o Oliver resolveu fazer uma turnê mundial. Um dos primeiros países foi o Brasil, porém o cantor americano faleceu no dia 14 de junho, aos 32 anos de idade, após um acidente envolvendo a colisão de 2 helicópteros no Rio de Janeiro. A tragédia abriu caminho para que o público reinterpretasse as criações do Oliver sob uma ótica investigativa, transformando o entretenimento em um quebra-cabeça. A música Flowers, lançada 4 meses antes do acidente, em fevereiro de 2026, é um dos principais focos da análise. As letras que trazem frases como "rumo ao abismo", "coloque flores no meu túmulo" e as referências a morrer de forma violenta passaram a ser vistas como premonições. O videoclipe dessa faixa apresenta coincidências visuais diretas com o acidente fatal. A cena final mostra Oliver posicionado em uma escada entre 2 helicópteros. Há também um momento de sua despedida pela janela de uma aeronave e a aparição do número 6, o mês de sua morte, na lateral de um veículo aéreo que ele está limpando. A identidade visual do projeto, que contém Flowers, também levanta questionamento entre os fãs. A capa do álbum mostra Oliver sentado em meio a destroços, que lembram um acidente aéreo, com o coração cercado por destruição ao seu redor. Muitos fãs notam que a imagem transmite a sensação de desolação e morte. Esse padrão de referências a mortes e acidentes não é algo novo na carreira de Oliver. O sucesso Hurt, por exemplo, começa com o artista sendo socorrido após um grave acidente de carro. A letra dessa música canta sobre "meu dia vai chegar, vendi a minha alma" e "esperando punição". Embora outra obra, I'm Gone, Oliver apareça segurando balões enquanto chamas consomem tudo ao seu redor, a capa desse álbum também representa um símbolo que se assemelha à dos Illuminatis, alimentando teorias conspiratórias sobre mensagens escondidas e referências à sua própria morte. Bem, como eu disse, isso é uma teoria de fã, claro. Pra mim, é apenas uma coincidência infeliz. Mas e você? O que acha disso? Mas, no nosso último artista, ele basicamente anunciou a sua morte, ou melhor, o seu suicídio. Ele é um músico que eu já trouxe vídeo aqui no canal há 3 anos atrás, o famoso Sinamota. E para fechar esse vídeo, a gente chega no caso que talvez seja o mais denso e macabro de todos. Há uns 3 anos, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal contando a história do Sinamota, mas falando sobre artistas que previram sua morte, o Sinamota não poderia ficar de fora. Sinamota, ou Ryo Mizoguchi, era um jovem compositor japonês de 20 anos, que ficou famoso com a música Young Girl A. Sinamota não cantava, ele era um produtor vocaloide, ou seja, ele usava um software de síntese de voz. Ele programava vozes femininas, fofas e computadorizadas, como a da Hatsune Miku, para dar vida às suas composições. No início da carreira, as músicas dele eram mais voltadas para inseguranças normais da adolescência, mas logo as coisas começaram a escurecer. O que torna o som de Sinamota bizarro é o contraste absurdo. Você está escutando uma batida eletrônica super animada, com a voz de anime cantando sobre bullying pesado, depressão profunda e a morte, que é o caso de basicamente todas suas músicas. E bom, para contextualizar vocês melhor, eu vou colocar um trecho da música com a sua tradução. Você pode ver que o Sinamota não estava bem, e não é em só essa música que ele conta da sua depressão, tristeza e a vontade de morrer. Em várias ou praticamente todas suas músicas ele fala sobre isso, e existem mais 2 músicas que vale a pena falar sobre. Equation. Bom, nessa música, ele fala várias vezes sobre dizer adeus e até logo, e fica se questionando qual é o verdadeiro e o que seria a verdade, além de falar sobre acidentes se repetindo e de que ele está perdido. A sua outra música que vale a pena falar sobre é essa, Healthy End. Bom,
Nessa música aqui, o seu próprio nome já diz muita coisa. Healthy End, ou em português Fim Saudável, é uma música que fala sobre a falta de querer viver, depressão e vários outros sintomas. Na própria música, ele fala coisas do tipo, quero apenas morrer, é tarde demais. E claro, a música tem um sentido por trás, que eu entendi como despedida. Em vários momentos da música ele fala adeus, é o fim, que além de claro, o nome da música. Eu creio que ele já pensava em tirar sua própria vida, há um tempo considerável. O que nos confirma isso são essas músicas que eu falei pra vocês, e além, claro, da música lançada apenas 30 minutos antes dele tirar sua própria vida. Please, Give Me a Red Pen. Upada no dia 23 de julho de 2015, foi sua última música lançada em vida, e aqui está o trecho dela. Bom, cada um tem uma interpretação do que essa música quer falar. Porém, trazendo uma interpretação diferente do vídeo original, se baseando na cultura japonesa, o Sinamoto utiliza a imagem da caneta vermelha, símbolo das correções escolares no Japão, para expressar um desejo profundo de validação e de perdão. O pedido recorrente, por favor, me dê uma caneta vermelha, funciona como uma metáfora para a autocrítica e a vontade de ter seus erros reconhecidos e corrigidos. Isso fica claro em versos como dê um X vermelho, as mentiras que contém naquela época, mostrando o desejo de enfrentar e superar as falhas do passado. A letra também aborda sentimentos de inadequação e comparação, revelando uma inferioridade que ele sentia e a busca por um ideal inalcançável. O trecho, comparar é normal, mas por que isso é tão triste? Aprofunda o impacto negativo das comparações constantes, algo muito presente no ambiente escolar japonês. Por fim, a música fala sobre a sensação do tempo perdido e a multiplicação de X vermelhos, no caso erros, por motivos banais, sugerindo uma autocrítica constante e certa resignação diante a impossibilidade de corrigir tudo. A frase, o primeiro círculo é o último círculo, sugere uma aceitação cíclica dos erros e acertos da vida, reforçando o tom melancólico e introspectivo. Bom, depois que ele morreu, saiu uma entrevista que ele fez para uma revista ano passado. E bom, aqui está o resumo dela. Ele descreve sua trajetória de timidez ao bullying na escola como um catalisador para a criação musical, encontrando refúgio na Hatsune Miku. Ele diz que enfrentou abusos escolares e transformou essa dor em faixas como Waga Haiwa, e utilizou a música e o amor como pilares de estabilidade emocional. E ele esclarece como seu trabalho Sayonara Minasan não é despedida melancólica, mas volto já. O caso Sinamoto é bem triste, porém a forma como ele morreu nunca foi confirmada, apenas foi anunciada pela produtora, onde ele fazia parte. Mas bom, sobre o Sinamoto, se você quiser saber melhor sobre ele, você pode ver esse vídeo que está aqui na tela. E bom, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta algo construtivo e hype o vídeo que você vai me ajudar muito. E bom, até a próxima.